Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez na página Giz e Luta, né, para falar um pouquinho sobre as causas sociais, né, e também o retorno, né, à escola, a realidade da educação, vamos supor assim, né, a realidade da nossa educação aqui no estado de São Paulo, no Brasil todo também, né, que estão quase voltando todas já, prevista para setembro voltar às aulas, e para isso nós temos duas pessoas convidadas hoje na página, né, na nossa página aqui, Giz e Luta, o nosso amigo Edinho, né, o Edinho do Salão, que trabalha muito com causas sociais, e a companheira Inês Paz, né, da PUESP, também faz parte da PUESP, faz parte dos movimentos sociais também. Ela também vai falar um pouquinho conosco hoje na página aqui, no Giz e Luta, né? E os de sempre, né? O nosso amigo professor Diogo, historiador, né? Está presente também, e o professor Fabrício, né? O geógrafo, o grande geógrafo, professor Fabrício. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, para ver como vai ser essa noite. Espero que essa noite seja agradável a todos, né? Quem quiser fazer uma pergunta, sinta-se à vontade pelo chat, tá? Assim que possível, vou tentar responder todas, né? E vou começar, que o Edinho se apresenta. Tudo bem, Edinho? Dá para você se apresentar, falar um pouquinho de você? Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, nessa noite. Giz e Luta, né? É a página. Agradecer ao Diogo aí, meu grande irmão, grande parceiro de lutas ali na Escola do Laurinda, Inês e a todos aí. Eu sou o Edinho do Salão, né? Resido aqui na cidade de Mogi das Cruzes há 40 anos. Tenho um trabalho social na cidade, não só como no estado de São Paulo inteiro. Trabalhamos com moradores em situação de rua, tem um projeto de futebol com as crianças no bairro do Parque Olímpico, né? O projeto se chama Nós por Nós, é um projeto grandioso que vem acontecendo juntamente com o professor Diogo, que nos apoia lá muito, e o Wendel do Palmeiras, projeto que está acontecendo e está crescendo muito na cidade. Também temos o trabalho de palestras nas escolas, inclusive fizemos várias palestras junto com o Diogo. Ele é Diogo. Foi muito bacana. Opa. Aquelas palestras. E é isso aí, estamos aí trabalhando bastante nessa cidade, só tentando aí, no mínimo, que a Constituição Federal seja cumprida. Então, a gente leva um alimento na rua, então já estamos cumprindo com a Constituição. Se demos um esporte para as crianças, estamos cumprindo com a Constituição. Esse é o nosso trabalho, o trabalho do projeto Nós por Nós. Gerson, microfone. Microfone. A Inês também vai se apresentar agora. Inês? Boa noite a todas e todos. Boa noite aí os nossos participantes, o Edinho, né, que estou conhecendo, acho que a gente já se encontrou, mas vi que ele tem um salão lá no Jardim Universo, tem outro lá, acho que no Jardim Aeroporto, aí os nossos professores, nossos educadores, o Gerson, o professor Fabrício e o Diogo. Então, eu sou Inês Paz, sou professora, atualmente estou aposentada, mas fiquei trabalhando 40 anos na educação pública, então eu dou aula na escola pública desde 1978 e aposentei em 2018. E na escola pública, por opção, para realmente trabalhar para os trabalhadores e as trabalhadoras e os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, a profissão professora, milito na PUESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, tenho uma militância desde a época de 80 no sindicato, atuei, a minha militância política vem desde a época da ditadura militar, participei em organizações clandestinas no combate à ditadura militar. A minha juventude começou, né, iniciante na Igreja Católica, lá na Igreja do Carmo. Eu sou mogiana, nascida no distrito de Jundiapeba, e agora moro aqui no Mogi Moderno, mas nasci lá em Jundiapeba. Filha de ferroviário, e meu pai era ferroviário e minha mãe do lar,
e mais uns pais que sempre tiveram como preocupação a educação. Então, batalhou para caramba para a gente se formar. Sou de origem de uma família grande, com 8 irmãos, e a minha trajetória política vem, então, no combate à ditadura, depois nos movimentos sindical, depois fui uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores. À época eu estava em São Bernardo, quando, né, na época de 78, 80, eu estava lá em São Bernardo. Fiquei 10 anos morando lá, retornei a Mogi em 88 e continuo militando na PUESP e nos movimentos sociais. Então, onde tem luta, onde tem luta pelo direito, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, nós estamos juntos, né? Estive vereadora por 2 mandatos pelo Partido dos Trabalhadores, de 2001 até 2008. Aí, em 2005, saí do Partido dos Trabalhadores, porque ele abandonou a sua bandeira de luta, né, em cima se aliou, né, fez uma aliança aí com setores que não é dos trabalhadores. Então nós saímos do PT e formamos aí o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Então eu estou no Partido Socialismo e Liberdade desde 2005 e atualmente eu sou a presidenta municipal do PSOL aqui em Mogi das Cruzes. Show. Isso, Inês. Realmente, esqueci de falar esse detalhe, né? Presidente do PSOL, né? Você aqui, representante municipal aqui de Mogi, né? Do partido. Eu não estou achando aqui acho que deve ter caído a internet do Edinho, tá? Daqui a pouco mais ele, assim, reconectar aqui o link aqui, a gente volta com ele. Então, por isso eu vou passar a palavra para o Fabrício. Tudo bem, Fabrício? Vou passar para você, para você fazer a primeira pergunta para a Inês, até eu retornar o Edinho aqui, beleza. Tá? Boa noite novamente aí, Inês. Realmente, quem é da educação sabe da luta, né? A Inês é uma pessoa que sempre tá... O Edinho tá voltando aí. Edinho, então foi o seguinte, Inês, eu queria que... Hoje nós temos aquela reunião chamada TPC, né? Que nós professores. Então, mas o que eu queria enfatizar, que foi muito discutido hoje, esse retorno às aulas no dia 8 de setembro. E, assim, nós estamos num momento que está tudo muito normalizado, né? Parece que não houve a pandemia, parece que não existe pandemia, enfim. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa forçação de barra da volta, né? Porque pelos protocolos essenciais que eles colocaram, eu vi tantas atrocidades que... Só que uma coisa que eu queria que você comentasse, Inês, assim, não só esse problema, mas como você encara o corpo docente hoje, porque eu sinto um professor um cara muito conformado. Então, eu participo das reuniões que nós temos que participar, que você conhece bem, eu vejo as pessoas elogiando todas as informações que elas recebem, elas simplesmente concordam com tudo. Então, se falar pula da ponte amanhã, eles pulam. E assim, eu não estou dizendo que todos têm que, de repente, aderir à greve, cada um sabe do seu cada um, né? Vamos dizer assim. Mas se manifestar, usar a rede social, contestar alguma coisa, isso tem me incomodado demais, né? A gente participa de vários grupos de WhatsApp, de professores, de amigos, né? De escolas que a gente trabalhou, que trabalha. Como é que você vê o professor sendo conformista e, assim, praticamente concordando com essa volta às aulas no momento de pandemia? Pelo que eu acompanhei as notícias sérias, nós devemos chegar até outubro a mais de 150 mil mortes, né? Queria que você discorresse um pouquinho como na nossa categoria está encarando, eu sei que não é o lado da PUESP, mas como você vê seus colegas de profissão sendo tão coniventes com essa volta, achando que é normal, né, voltar a lecionar, voltar para o ambiente escolar nessa pandemia, no momento mais difícil que estamos passando? Então, o debate de hoje, né, nessa data de hoje, traz aí uma importância grande, porque nós, né, estamos aí acompanhando esse debate do Fundeb, que tem muito a ver aí com a valorização da escola pública, e também, antes de entrar na tua pergunta, eu, como uma militante da educação pública de qualidade, queria até começar fazendo uma homenagem para o grande professor, sociólogo, Florestan Fernandes,
que amanhã, né, ele vai fazer 100 anos do seu nascimento, né, e em agosto ele faz 25 anos da sua morte. Então, a escola pública, ela é uma escola pública que só se a gente tem várias conquistas aí na escola pública, é graças aí ao movimento da sociedade, de educadores, de pessoas, né, como Anísio Teixeira, como Florestan Fernandes, né, Darcy Ribeiros, e o conjunto de educadores nessa luta para que, de fato, aí a escola pública atenda a todos com qualidade, né, principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras, porque a gente sabe que a educação libertadora, ela transforma, né, as pessoas, e as pessoas aí vão transformar o mundo, como dizia já o nosso grande educador Paulo Freire. Então, é isso. Então, o Fabrício e Jesse, as pessoas que estão nos ouvindo, o investimento na escola pública, ela, cada vez mais, ela vem sendo, esse investimento sendo sucateado, que nem agora nós estamos discutindo essa questão dessa PEC do Fundeb, parece, né, depois a gente pode até falar a respeito disso, porque uma escola pública de qualidade, onde a maioria da população, gente simples, tem acesso, não há interesse da política de governos a respeito do investimento. Então, se nós fizermos, né, uma grande movimentação para universalizar o acesso, mas o que, de todos os alunos na escola pública, porque quando eu estudei, eu estou oriunda de escola pública, quando estudei na escola pública, que era o Instituto Dr. Washington Luiz, era um processo seletivo, porque não tinha vagas para todo mundo, então selecionava, e aí a grande maioria dos alunos eram alunos que tinham condições de pagar uma escola particular e fazia o vestibular e conseguia ter acesso, tirando as vagas aí das pessoas que não tinham condições de pagar. Então, nós fizemos uma luta, né, os educadores fizeram uma luta para universalizar o acesso. Então, hoje, a gente tem uma universalização do acesso, em todos os bairros tem escola pública. Só que nós não universalizamos a permanência por causa das condições e a estrutura que a escola pública é oferecida. Então, esse não investimento na escola pública, ele está trazendo um reflexo também no investimento da formação dos professores. Então, o que a gente vê, que nem hoje, que nem nós estamos na pandemia, então se fala em trabalho remoto, né, a questão do ensino à distância, mas o que a gente observa, eu tenho observado após muito tempo, né, na escola pública, atuando como professora, conversando no sindicato, conversando com vários profissionais, o que a gente observa? A gente observa que a formação, né, dos professores, ele também está sucateado. Então, o que a gente tem de ensino à distância da universidade é muito grande. Então, eu como educadora e como sindicalista, eu não defendo a formação dos nossos profissionais à distância, porque ele tem até algum curso, alguma complementação, até tudo bem, mas você fazer toda a sua formação acadêmica, eu acho um complicador. Então, o que está acontecendo é esse sucateamento até dos nossos profissionais. E aí entra aquela questão, o que fazer, né? Nós estamos investindo na formação, mas as condições de trabalho também, se você pega uma carreira do professor, se você pega a questão da terceirização dos profissionais, que nem você mesmo, né? O Fabrício, ele é uma categoria O, então, essa questão da fragmentação da nossa categoria, então, tendo aí vários tipos de letrinha, tendo vários tipos de tratamento, tendo contratação diferenciada, isso tudo repercute nessa consciência que
do que é trabalhar com essa concepção de escola pública. Então, aí acaba refletindo no cidadão, até no nosso profissional. Então, por exemplo, a TPC, né, a gente batalhou, nós como a sindicalista, nós batalhamos para que o professor tivesse um horário para ele preparar suas aulas, para ele conversar pedagogicamente. Agora, o professor, às vezes, eu estive, né, até 2018 em sala de aula, o que acontece? São aquelas formas de ATPC, porque o professor, para minimamente ter um salário que não é nem digno, mas para ele poder sobreviver, ele tem que trabalhar mais de 40 aulas. Como que você consegue ter uma qualidade se ele dá aula de manhã, à tarde e à noite? Então, ele chega naquele ATPC que não é nada frutífero para a sua formação. E aí eu avalio que é uma coisa deliberada, porque o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter um professor, uma jornada única, que é a questão da jornada da lei do piso, né? Você ter apenas 26 horas aula com alunos e demais para a sua formação. Então, essa concepção de escola, que não é para formar cidadão, a concepção de escola de política educacional, de política dos nossos governantes, aqui em São Paulo, que já está no PSDB aí desde 1994. Então, essa concepção, que não é uma escola libertadora, emancipadora, mas que é um depósito de criança, tá fazendo com que as pessoas não se aprofunde, não veja a educação como uma forma... como é que a gente tem um termo? Bestializando as pessoas. Assim como a morte está sendo banalizada, então você vai lá, né, as pessoas matam um cidadão, acontece uma violência, a banalização da vida, eu avalio que está acontecendo essa banalização da formação do professor. Então, a escola pública está se transformando num depósito de criança, não existe um projeto político-pedagógico para que realmente seja uma escola educadora, emancipadora, e agora, com essa política do governo federal, aí é que de querer banalizar, tirar, né, da história da educação Paulo Freire, né? Então, eu acho que é fruto de tudo isso que a nossa sociedade está passando, né? Então, os professores acabam se conformando, não tem força para questionar, não vale a pena não se desgastar, porque ele já está tão acumulado de tarefas, de salas lotadas, então ele acaba se tendo conformismo, né? Mas avalio que a educação ainda vai romper com essa trajetória e a gente ainda vai ter uma educação realmente emancipadora e libertadora. Bacana. Falando que a questão do Fundeb, a gente vai conversar também sobre isso mais adiante. Passar a bola para o Edinho. Edinho, você falou um pouco do seu projeto, um pouco da sua trajetória. Você tem seu salão ali na Vida Japão, trabalha muito com a periferia. E até falando um pouco da questão da Covid, que é um tema que a gente conversou um pouquinho antes de entrar ao vivo, como é que você está vendo a atuação do governo? Podemos falar do governo federal, estadual e a São Paulo, nossa prefeitura, em relação a isso, né? Porque se surgiu o Edinho para fazer esse corre na periferia, é porque o Estado não faz esse trabalho. Então, a gente acaba sempre que ajudando de alguma forma você tá nesse projeto por conta disso, né? Vamos dizer assim. Como é que você está vendo a periferia sofrendo todas as consequências desse problema, economicamente, a própria questão da saúde, porque uma coisa que eu não entendo é porque ninguém testa ninguém sabe quem tá, quem não tá, e a gente vai fazendo negócio de fase amarela, fase verde, como se fosse um campeonato, né? Fase daqui, fase de lá, mas a doença está aí, o vírus está rolando. Queria que você falasse um pouquinho como é que você está vendo a questão da periferia, da galera menos favorecida. Você que é um cara que faz esse trampo, né, que você pudesse falar um pouquinho como é que você está vendo, como é que você está vivenciando isso dentro da periferia, né? Agravando, enfim, como é que você pode falar para nós sobre isso aí, Edinho? Bem-vindo, cara, valeu. Esses dias, tinha uma frase assim: o Estado nos deixou nesse estado. E como a gente vem trabalhando muito aí nas periferias,
principalmente na cidade de Mogi das Cruzes. Bom, lembrando, né, que a gente entregamos, Fabrício, 3 toneladas de alimentos. Não foi nada do governo estadual, municipal e nem federal. Foi o povo pelo povo. O povo ia passando lá no meu estabelecimento e ia deixando. Então a gente percebe que o povo está ajudando o povo. E o que a gente mais vê dentro da periferia? As pessoas já são pobres, né? Com essa pandemia, elas estão mais pobres. Está um buraco enorme, cara. Você não acredita. Todo dia eu recebo milhares, centenas de ligações, né? Em cima de problemas. E a gente está vendo que o Estado não está dando esse suporte, não, cara. Não tem nem o que dizer, cara. Você vai nos lugares, eles falam para ficar em casa, mas você vai nos lugares, nem água tem para lavar a mão. Nem água para tomar tem, imagine para lavar a mão. Você vê a situação do negócio. E esses dias fomos fazer uma visita numa família na periferia aqui da cidade. A casa tinha 9 crianças, irmão. 9 crianças. E essas pessoas, elas não receberam um auxílio do governo, porque eles não têm internet, não têm água, não têm saneamento básico. E está cada dia mais difícil, viu? Você percebe que o governo está escondendo aí. Já foram, aí, acho que 85 mil pessoas mortas, né? E se você pegar os números, é assustador. Se você for pegar, a grande maioria das pessoas que estão morrendo são pobres e, consequentemente, as pessoas negras. Diogão, quer tocar o barco aí, irmão? Tocar o barco e trocar uma ideia com o pessoal? Então. O Diogo tá caindo aí. Pegando o gancho aí no que a... Voltou. Pegando o gancho aí no que a Inês e no que o Edinho colocou, primeiro dizer que para mim é uma honra ali falar com a Inês Paz, né? Como eu disse em off aqui, eu não conheço ela pessoalmente ainda, né? A gente pode ter se trombado em alguma manifestação por aí, mas pessoalmente a gente não se conhece, né? Mas eu sei o seu histórico de luta e admiro muito, tá? O Edinho eu sou muito suspeito para falar porque é um irmãozão que eu tenho aí nessa vida, né? É um parceiro. Então, sintam-se bem à vontade aqui na página Giz e Luta, tá? Sintam-se bem à vontade. Ô Inês, eu vou começar ali por você, partindo desse princípio de que você tem uma vivência monstruosa na escola pública, você conhece muito bem a escola pública, das escolas particulares no retorno. Você acha que uma escola pública estadual tem condições de gerar, de garantir a segurança para essa criança? Ô Inês, acho que você... É possível. O jogo tá ruim, né? Deu para entender o que ele está falando? Então, eu vi que ele colocou-se comparando com a escola particular, que a escola pública tem condições de dar uma segurança para as crianças, é isso? Então, olha, a escola pública... Eu acho que foi isso. Então, a escola pública... Isso mesmo. Então, a escola pública é a escola mais democrática que nós temos, porque ela após muitas mudanças, né? Quando a gente fez muito, porque a escola pública antes era elitizada, realmente só entrava gente rica, gente que tinha condições, por isso que fazia um teste era o famoso admissão, para você ser admitido na escola pública. Isso estou falando que eu, quando estudei, né, que era a primeira série ginasial, segunda série ginasial, na década de 60, então era dessa forma. Então, a batalha daqueles educadores, como nós falamos, Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, e os educadores de forma geral, fez com que a escola pública ela tivesse a universalização do acesso. Então, a escola pública é a escola mais democrática, é onde você recebe toda a diversidade dos alunos, né? Então, tem, né, escola nos vários bairros, agora a gente tem a escola, e ela tem, sim, a questão pedagógica na escola pública, por ter educadores que são sindicalizados, os grandes educadores, há uma concepção por parte, não é de todo mundo, por isso que agora que está sendo
cada vez mais sucateada, as pessoas estão sendo sucateadas também, dessa disputa ideológica dentro da escola pública, né? Então, porque não existe uma educação neutra, né? Então, a educação que é mesmo colocado na escola pública, ela é uma educação que tem aí os currículos, né, todos centralizados no branco, né, que tem aí eurocentrista, não valoriza aí a história realmente brasileira. Então, nós sabemos que toda a educação tem por detrás uma seletividade, mas a escola pública, ela faz um grande enfrentamento com os educadores, o sindicato presente, para a gente romper com essa concepção de escola. Então, a escola pública tem condições, sim, tanto que quando você dá oportunidade, a gente vê quantos alunos da escola pública que conseguem, né, entrar nos Enems, conseguem estar lá em espaços universitários. Então, o que está precisando fazer, o que a gente precisamos fazer é não permitir que ela seja sucateada, né? Porque o que, na nossa avaliação, na avaliação tanto da PUESP como dos educadores progressista, o que é a respeito do seguinte: em 94, porque eu já estou lecionando desde 78, então eu peguei o governo do Maluf, depois peguei o governo do Montoro, peguei o governo do Fleury, o governo do Oreste Quercia, depois do Fleury, e depois o PSDB entrou em 94 e até hoje ele está aí com várias figuras do PSDB. Então, em 94, quando foi para a eleição do Mário Covas, o programa do Mário Covas, ele tinha uma concepção de organização da escola. Então, ele fez um desmonte, começou o desmonte da educação pública, começou no governo do Mário Covas com o PSDB, que estava no seu programa. Então, ele fez toda uma reestruturação das escolas, não sei se vocês se lembram disso, separar as séries iniciais do ensino fundamental com o ensino médio. Só que se o objetivo fosse realmente de ter investimento, mas não. O que hoje a gente tem é um conjunto de salas vazias, né, e com outras salas superlotadas. Então, o caminho que está sendo colocado, e agora com esse governo federal está querendo se acentuar mais aí, é a disputa ideológica dessa concepção de educação. Então, por isso que não quer colocar a questão de gênero no debate de um plano nacional de educação, tá? Não quer essa questão da escola sem partido, né? Que a escola é de partido, mas agora você veja, nesse todo o processo aí da pandemia, as mídias que estão sendo colocadas, que está sendo utilizada pela Secretaria de Educação, é de amigos do Bolsonaro. Então, todo aquele discurso que a escola ela é partidária, então a escola não é partidária, mas ela defende uma concepção de que sociedade nós queremos. E nós queremos uma sociedade que faz com que aqueles de baixo, que é a maioria, a classe trabalhadora, ela tenha acesso ao conhecimento, porque acesso ao conhecimento é poder. Quando as pessoas sabem dos seus direitos, elas sabem lutar por aquilo, ela não vai deixar ser submissa, ela não vai deixar ser monopolizada. Mas o projeto que está sendo colocado aí, não só para a escola pública, mas você veja a questão da saúde, é transformar tudo isso numa mercadoria, e aí quem tem dinheiro vai conseguir estudar, quem não tem vai ficar aí relegado aí, sem poder ter acesso a esse conhecimento. Então, por isso que nós, educadores progressistas, a gente sempre batalhou para que exista a escola pública. Então, a escola pública é um espaço democrático, e nós vamos preservar esse espaço democrático. É onde você tem diversidade, né? E agora, na pandemia, a gente está vendo que, não que as desigualdades nunca existiram, quando o Edinho colocou aí, as famílias, como é que ela vai ficar confinada, né, com recolhimento social, se elas precisam trabalhar, né? Então, não tem condições de fazer as medidas sanitárias por falta de infraestrutura, de falta de saneamento básico, das coisas básicas. Então, há um projeto de desmonte dos serviços públicos, né? E aí entra a educação, que é um pilar grande
para você emancipar. Então, nesse aspecto, acho que a gente, como educador, então, essa luta que está sendo feita pelo Fundeb, acho que a gente viu que no governo Bolsonaro, nós fomos às ruas em 2019, quais foram as principais movimentações que foram às ruas? Fomos às ruas para defender uma educação pública, de todas as medidas que o governo federal quis impor, né, de imposição de reitor, elas foram derrubadas, porque há uma consciência que a base de tudo é a educação. Então, eu defendo escola pública de boa qualidade, laica, para tudo e para todos. Nós não podemos abrir mão disso. Então, o que eles querem transformar é colocar aí a questão da terceirização. Então, se você analisar um professor, categoria O, né, os contratados, eles são uns funcionários precarizados, não pela sua competência, pela sua formação, mas as suas condições de trabalho. As condições de trabalho, porque ele já é discriminado do conjunto do professor, né, dos professores efetivos, do pessoal que tem estabilidade. Então, isso já é uma forma de desmontar a escola pública, porque a escola pública é o local onde você reúne todas as diversidades, e o Brasil é composto por diversidade, mas a escola pública tem condições, sim, de formar cidadãos que vá batalhar pelo seu direito. Por isso que eles querem acabar com a escola pública, eles sabem que na escola pública, alguns educadores, não são todos, como o professor Fabrício colocou, porque agora está um processo de massificação, né? Então, os cursos EAD, sem trabalhar as pedagogias, sem trabalhar os pensadores, eles não estão preocupados, por isso que querem acabar com a sociologia, por isso que querem acabar com a filosofia, para não dar o direito dos alunos questionarem, ser os protagonistas da sua história. Então, nesse aspecto, acho que a educação ela não vai morrer, porque sempre terá um conjunto de educadores que vai fazer renascer essa questão da educação libertadora, né? Então, escola pública. Nós, como vivemos numa sociedade capitalista, onde é o mercado que gira a economia, acho que as escolas públicas têm que existir, elas podem existir, mas não pode ser financiada com dinheiro público. Dinheiro público só para a escola pública. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, perfeito, pertinente. Ô Edinho, ainda pegando na pergunta para a Inês, vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? A internet está dando tá complicado aqui, né? Mas tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir. Sim, agora sim. Tá tranquilo? Tá dando para ouvir, sossegado. Tá oscilando. Colocando o gancho da Inês. Professor, né? Infelizmente. Colocando o gancho. Manda bala, Edinho. O Diogo. Colocando o gancho que a Inês falou, ela está corretíssima. Se você for ver hoje também, os empresários e os políticos, eles politicaram a pandemia. Então, eles estão querendo usar de usufruir de bens próprios. Então, com isso, o povo está pagando. Esse é o meu pensamento. Ô, Edinho, mas aí, nesse contexto, Oi? O Brasil, as escolas públicas, elas estão preparadas para o retorno? Você, assim, que foi aluno de escola pública, você frequenta a escola pública com projetos, tem condição de voltar, de retornar? O que você acha? No meu ver, não tem condições, ô Diogo. A gente vai nas escolas fazer palestras, né? Inclusive fomos lá ainda várias vezes e rodamos várias escolas aqui na cidade de Mogi das Cruzes e região. Não tem condições. Por quê? Eu costumo dizer que depois que eu comecei a frequentar as escolas públicas, a gente percebeu que o Estado abandonou a escola pública. Nas escolas públicas hoje só tem o professor e as crianças, mais ninguém. E como que vai fazer uma prevenção? Cuidar das crianças, dar álcool em gel.
Agora você imagine uma criança de as creches, né? De 0 a 5 anos. Como você vai cuidar dessas crianças? Não tem como, pô. O adolescente piorou. Então, minha colocação aqui é não. Temos que esperar aí passar, oscilar no mínimo, né? Passar esse tempo. Acho que tem que até anular o ano de 2020. Voltar às escolas só quando as coisas normalizarem mesmo. Essa palavra está contigo. Já. Não, queria só aqui, junto aqui a todos aqui, né? Inês, você como representante da PUESP, né? Eu também faço parte lá do RE da PUESP, né? E tem muitos professores que estão questionando, né? Questionam bastante, né? Qual que é vou dizer não, qual é a atitude da PUESP com essa pandemia? O que ela representa? O que ela fala para os professores? Como que eu posso falar? A posição, né? A luta dela. Isso, a participação da PUESP nessa parte, então, como você representante de Mogi, né? Não falando pela BPL. Assim. Então, é o seguinte, essa questão do ensino à distância na escola pública já era um debate feito durante a reforma do ensino médio, dos parâmetros curriculares, do BNCC, que a gente fez muitas mobilizações, muitas audiências públicas, e a reforma do ensino médio acabou passando aonde estava colocado que 40% da sua modalidade ia ser EAD. E até alguns né, governos já até diziam que até chegar até no ensino fundamental, porque o que eles querem é a questão de, cada vez mais, tirar, né, o ser humano, né, o professor, porque por mais que o professor ele tenha as suas dificuldades, ele tenha o problema na sua formação, mas ele faz um vínculo, né? Educar é a interação do professor com o aluno. Então, eu vi um depoimento de uma aluna agora nessa pandemia, que ela colocou assim, a gente, com esse trabalho remoto, à distância, na escola a gente também tinha dificuldade, não quer dizer que a gente não tinha dificuldade lá na escola, mas só que os outros alunos, o professor, ele acaba tirando essas dúvidas, essa interação, esse relacionamento social. Ele fala, às vezes, o fato de eu ficar lá na escola sentado, podia não fazer nada, mas eu acabava aprendendo alguma coisa. Então, à distância, não estou aprendendo nada. Então, essa questão do trabalho do ensino EAD estava colocado na cabeça aí do governo do estado de São Paulo, isso já estava colocado. A pandemia, que nós não imaginávamos, pelo menos, né, a gente vê no que estava acontecendo no mundo, mas nem passou pela minha cabeça que a gente ia ficar assim, né, nesse confinamento social como nós estamos. Então, a pandemia, ela está sendo uma experiência, como é que a gente fala, testando, né, a gente está sendo uma experiência aqui no governo do Estado de São Paulo, porque o Rocieli, que é o secretário de Educação, ele trabalhou lá em Manaus, né? E aí ele quer comparar a situação educacional de Manaus com São Paulo, entendeu? Então, ele está trazendo essa experiência do trabalho EAD, né, pelas multimídia, uma experiência de lá, então está sendo um laboratório, a pandemia acelerou esse laboratório para a questão da ensino à distância. Então, o APUESP tem dito o quê? Então, primeiro é a vida, a valorização da vida. Então, o que nós precisamos garantir, porque não adianta você ter aí a questão da educação, garantir o ano letivo, para depois morrer. Então, em primeiro lugar, é a vida. Segundo, é uma falácia de dizer, como o governo Dória fala, como o Rocieli fala, que esse ensino, o teletrabalho, ensino à distância, trabalho remoto, como está sendo utilizada essa educação agora pela multimídia, que está atingindo
a maioria dos estudantes. É uma falácia, tá? Não chega a ser nem 20%. Nós conversamos com a dirigente regional de ensino, ela disse que a média é 60%. Não é verdade, não é verdade. As pessoas, são pouquíssimos alunos que interagem, porque a gente sabe que aí a gente está falando de aluno, mas quantos professores, dentro desse sucateamento que está sendo feito na educação, e também no profissional da educação, os professores, muitos professores não têm, às vezes, condições, né, de ter um celular que dê conta de ter um monte de aplicativo, não tem notebook, às vezes, na própria casa, você vai ter um computador para atender vários, né, familiares na casa. Então, essa questão da infraestrutura, nós não estamos preparados para ter esse trabalho. Uma coisa é a questão da tecnologia, né? Você usar a tecnologia. Então, não foi preparado, não foi dado curso nenhum, então, não estávamos preparados para isso. Então, a PUESP, como sindicato, ela vem orientando nesse sentido. Primeiro, que as pessoas, elas não são obrigadas a fazerem todas as atividades que estão colocadas ali, né? Porque se ela não tem condições, não tem estrutura, não tem a internet, então elas não são obrigadas, elas não podem ser prejudicadas para isso. Então, a gente orienta para não ter, com a sede, que a gente sabe que tem diretores e diretores, como tem coordenadores e coordenadoras, que tem alguns diretores que querem ser mais realistas que o rei. Então, a orientação é essa. Nós avaliamos que não tem condições para retornar, gente, porque as nossas escolas, elas não têm infraestrutura para atender os alunos, na questão da merenda, para ter o distanciamento, não tem condições. Então, a gente fizemos proposta para o governo, ele acatou, vamos ver se vai, que é fazer uma mesa, né, de negociação, uma mesa paritária com sociedade, com pais, com aluno, sindicato, para construir como que a gente vai trabalhar o ano letivo. Então, às vezes, a gente pensa nos alunos, pensa nos pais, dizer um ano perdido, mas a gente tem que avaliar o seguinte, que voltar do jeito, porque a pressão que está fazendo para voltar são as escolas particulares. Porque as escolas particulares acabam que as pessoas não retiram, já que está sendo feito o ensino à distância, acaba não pagando a mensalidade, e pode até não frequentar, acabar estudando em casa, porque os alunos da escola particular, com certeza, a sua grande maioria, tem as estruturas que o nosso aluno da escola pública não tem, né? Então, quem está fazendo essa pressão é a escola particular. Então, nós não podemos cair nessa pressão da escola particular e voltar de qualquer jeito, porque vai morrer, como disse o Edinho, vai morrer a população mais pobre, a população mais carente, mais vulnerável. Então, vai ser aquelas famílias, né, a questão dos negros, das negras, dos trabalhadores, das trabalhadoras. Então, nós não podemos permitir que haja o retorno só porque as escolas particulares estão fazendo a pressão. Então, o que a gente tem que fazer é retornar com segurança. Então, se o ano letivo for prejudicado, a gente tem condições, nós vamos se envolver para o ano que vem para que haja essa recuperação, mas a vida você não recupera se você morrer, não recupera. Então, a PUESP faz gestão do nosso secretário para que a gente, quando voltar com condições, né? E os familiares, que nem os categoria O, os professores de categoria O, professores eventuais, nós estamos batalhando para ter uma medida emergencial, a questão da renda emergencial, porque como é que essas pessoas vão sobreviver? Então, a PUESP, nós temos nós somos um instrumento para esse diálogo com a dirigente, para falar para os diretores não serem tão autoritários, ficar fazendo assédio, porque é um grande desgaste psicológico para os nossos profissionais, que tem diretor que exige, se você não tem computador, vem aqui na escola trabalhar. Não pode ir na escola trabalhar. A Organização Mundial da Saúde fala que não pode. Então, há uma pressão, eu vi um recado, que a Assembleia Legislativa e o Ministério Público, eles estão fazendo pressão diante daquele professor de matemática, acho que não estou lembrado do nome, Massa, que provou
que se retornarem às aulas, vai explodir de morte de crianças. Então, a Assembleia Legislativa, juntamente com o Ministério Público, juntamente também com o sindicato, da gente fazer que não haja um retorno de qualquer forma, só quando tiver condições estruturais para que realmente os nossos alunos, os nossos profissionais da educação voltem, não colocando a sua vida em risco. Ah, entendi, Inês. Realmente, né, a vida em primeiro lugar, né, a POS já sempre fala isso, a vida em primeiro lugar. E realmente, né, a vida acima de tudo, né, e estão brincando com a vida das nossas crianças, vamos supor, sempre tem muitas crianças que não conseguem nem sequer colocar uma máscara, né, imagina dentro de uma sala de aula. Eu ia perguntar um negócio para vocês, o Edinho e para a Inês, mas eu vou deixar o Diogo fazer uma pergunta que ele quer fazer. Uma pergunta, Diogo? Aí, a Inês respondeu essa, eu vou dar um tempinho para ela, eu vou com o Edinho, aí depois a Inês responde também, porque é uma pergunta bem relevante, assim. Edinho e Inês, o Brasil, nos últimos dias, ele completou 80 mil mortos de Covid. A vida e a morte, principalmente a morte, foi banalizada? Ô, Diogo, tá falhando o seu microfone. Eu acho que eles não entenderam a pergunta. Dá para você repetir, Diogo? Acho que a internet, né, tá oscilando aí. Tá oscilando. Banalizou-se a morte aqui? Acho que ele quer falar sobre a banalização dessa quantidade de mortos aí, né? Acho que ele tá comentando aí. É isso? Sim. Acho que é isso mesmo. Eu entendi que foi isso. Tá cortando. Banalização da Covid, da morte, né? Tá. Pode falar, Edinho. Né? Pode falar? A gente pega o Brasil, né? O Brasil, se vocês forem ver, ele é escrito de vermelho, de sangue. Anualmente, só com armas de fogo, são mortas 65 mil pessoas no Brasil. Crianças, nem se fala, com balas perdidas, né? Então, o Brasil ele é levado pela violência, pela morte. Então, você pode ver a grande mídia sempre destaca mortes, 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 o tempo todo. E com a Covid não ia ser diferente, porque é o nosso povo que está morrendo, né? E eles omitem. Eles omitem. Acho que os números, eu acho que é até maior, viu, pessoal? Dessas mortes aí, só que eles omitem, né? Então, que nem a Inês bem colocou, e eu quero recolocar aqui de novo, politicaram a pandemia, porque eles vão pegar benefício próprio disso daí. Ainda mais em ano eleitoral, já viu como é que é, né? Realmente, Edinho, ano eleitoral, pega o foco ali, né? Na pandemia, nas coisas, e se aproveitam, né? O que eu estou vendo muito? Antes de você cortar a Inês, o que eu estou recebendo muitas ligações, muitas mensagens, né? Até uma crítica aqui na Prefeitura de Mogi das Cruzes. As pessoas fizeram lá o cadastro emergencial das cestas básicas, e elas não estão recebendo. Só que chega na casa dela, ela liga para a Prefeitura por 156, e lá dá como eles receberam, e a pessoa não recebeu. E já chegou várias denúncias de que alguns ou alguns vereadores, o que eles estão fazendo? Eles estão delegando as cestas básicas para atrair votos. Olha só, então, nem na pandemia o sistema tem lá no povo. Não é brinquedo, não. Então, eu quero falar a respeito, dizer, a vida, mas qual vida que está banalizada, né? É a vida do pobre, do preto, né? do periférico, da periferia. Então, essa vida está banalizada, porque a vida do rico, das elites, essa não está banalizada. Tanto que essa pandemia, ela começou, né, com
com gente rica, e que a gente viu lá no Rio de Janeiro, e de agora, né, está estendendo aí para a maioria da população que realmente não tem como fazer esse confinamento social. Agora, veja bem, né, então, ela está banalizada mesmo. Agora, só lembrar um fato, né, então, para esse governo federal, o presidente Bolsonaro, é por isso que a gente tem que fazer, né, a sociedade organizada tem que batalhar para que realmente ele não dê fora o Bolsonaro, porque ele quer que os pobres morram. Ele não está preocupado com essa questão aí da vida, né, do povo trabalhador, do povo negro, dos nossos jovens, não está preocupado, eles querem que morra, tá? Tanto que ele faz propaganda, faz todo um comportamento que desrespeita a Organização Mundial da Saúde, a questão da famosa cloroquina, o que aquele quantidade de cloroquina colocado lá no Exército e agora fazendo propaganda, sabendo que a Organização Mundial da Saúde não recomenda. E saiu, né, aqui em Mogi das Cruzes, que uma pessoa morreu, né, pelo menos eu li, postaram por causa do uso da cloroquina, que a familiar falando, se eu soubesse, não teria nem pedir autorização, nada disso. Então, a vida está banalizada. E a banalização, como diz, né, já vem de muito tempo, agora ela está mais visível, né? Então, porque essa pandemia trouxe uma visibilidade da desigualdade social, porque ela já existia, mas ela trouxe essa maior visibilidade, e que é a questão da morte. Você vê no dia 30 de maio, né? Dia 30 de maio, não tinha nada a ver com a pandemia, mas para ver essa questão da banalização da vida, né? Na 30 de maio, aquela senhora, né, negra, que teve lá com os pés no pescoço, aquele policial pôs no pé no pescoço, quebrou a perna dela, e no dia 25 de maio, foram 5 dias depois do que aconteceu lá nos Estados Unidos, que o George Floyd morreu, a mobilização que teve pela morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, né, da forma como foi violento, da violência. E a mesma tipo de postura teve aqui no Brasil, lá em Parelheiros, uma senhora trabalhadora, negra, e não teve essa movimentação, né? Então, na minha avaliação, é essa banalização. As pessoas estão acostumadas a ter matança lá na periferia, matança dos nossos jovens, matança das pessoas pobres, que agora morrer, então, faz parte dessa política do governo de muito tempo colocado aqui para a gente, né? E eu vi uma reportagem, achei muito, que lá em Paraisópolis, os moradores lá de Paraisópolis estão fazendo um trabalho muito bonito, né, a respeito aí de ter o seu isolamento, de fazer as suas atitudes, para que realmente o Covid não mate mais pessoas do que já mata no seu dia a dia. Então, realmente, essa pandemia aqui no Brasil demonstrou essas facetas, né? Realmente que nós temos um presidente fascista, genocida, que não está preocupado com a vida do nosso povo, com a vida das nossas mulheres, das nossas crianças, dos nossos jovens, que são negros, periféricos, trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente precisa realmente tomar uma evolução nesse sentido, para que a gente não volte a dar para as escolas da forma como o governo quer, para atender ao mercado das escolas particulares, colocando aí a vida dos nossos profissionais, trabalhadores da educação. Então, é mais uma batalha que a gente tem que fazer para não voltar nas condições que eles querem que a gente volte. Exatamente. Vamos lá? Inês, quero dizer que Oi. É um prazer conhecer você, eu quero conhecer você pessoalmente. Você é uma mestra, vamos colocar mestra, né? Muita informação, muito conteúdo bom.
Quero te conhecer pessoalmente. Depois eu vou pegar seu zap para a gente bater um papo, porque a gente tem muitas coisas em comum para debater, aprender, e quero conversar com você pessoalmente. Legal, eu sei, não sei se já está encerrando, então eu aqui agradeço. Não. Né? Não. Então tudo bem. Então tá certo, vamos continuar. Tem muitas coisas aí. Então, A gente tá. E questão do transporte público, Inês, o que você acha? Olha, o transporte público aqui em Mogi das Cruzes tem uma história longa de monopólio, né? Para quem é mogiano sabe de que antes era, né, o Aerolis que monopolizava tudo, tinha só financiava, né, aí a Câmara de Vereadores, né, os prefeitos, e agora tem uma aparência que não é monopólio, que não é o monopólio, mas continua a mesmo setor que é a Júlio Simões, né? Então ela está no transporte público, ela está no lixo, ela está em tudo quanto é lugar. Eu falo o transporte público e a Covid, né? Então, aí é o seguinte, o transporte público é um local onde, por exemplo, faz tempo que eu não vou ao centro da cidade, mas onde eu precisei ir. O centro da cidade está parecendo que não está existindo nada, que está a turma trabalhando. Quem tem que trabalhar, porque infelizmente não tem o amparo emergencial, acaba... O transporte público lotado, né? Lotado, as pessoas não têm o distanciamento, porque nesse momento, o que nós tínhamos que ter? Nós tínhamos que ter mais transporte público, mais ônibus, para você poder separar as pessoas, né? E com menos gente. Mas a Júlio Simões está preocupada com isso, ela quer saber do lucro dela. Então, ela não está preocupada se está amontoado, que não é ela que toma ônibus, não é o prefeito que toma ônibus. Então, realmente, o transporte público ele continua sendo lotado na hora de pico, com bastante gente no ponto do ônibus, aquele tumulto, e como se nós tivéssemos na normalidade, que não é uma normalidade. Então, não está mudando nada. E, além disso, é uma passagem bastante cara que eles poderiam estar disponibilizando aí a questão de mais transporte para que a população não sofresse tanto, né? Inês, você sabia que a primeira pessoa a morrer por Covid no Brasil foi uma empregada doméstica? Então, eu fiquei sabendo que era lá no Rio. Então, não sabia que era empregada doméstica. Empregada doméstica. Foi a primeira pessoa a morrer de Covid no Brasil. Então já começou. No início já começou a atacar os pobres, né? Só para ter noção. Pessoal, aproveitando que vocês estão conversando sobre Mogi aí, falando do transporte, como eu estou na internet, que hoje está um pouco mais difícil, mas eu queria conversar com vocês uma coisa que eu sempre pergunto para a galera que está comparecendo com a gente, que praticamente quase todos são pré-candidatos. A Inês já viveu a experiência de estar lá na Câmara Municipal, mas ela sabe da luta da esquerda ou da galera que representa o povo, porque independente do Edinho, do partido que ele está, ele é um cara do povo também, que ele vai estar lá para brigar por isso. A gente sabe da dificuldade do acesso desses novos políticos, os novos de verdade, não os novos que elegeram, que representam a mesma coisa. Só mudou a pessoa, mas a atitude ela continua a mesma. Eu queria... Como é que vocês sentem a eleição desse ano? Vocês acham que existe uma possibilidade de uma renovação verdadeira? Né? Porque às vezes a gente fica ali e a gente está vendo uma consequências tão graves depois do governo Bolsonaro ter entrado, as pessoas, né, fizeram suas escolhas, enfim, a gente está pagando o alto preço por isso. E eu queria saber de vocês, em contato com o povo, né? Vocês são pessoas que sempre estão com o povo, independente do ramo, o Edinho na periferia, a Inês na educação. Vocês acham que o povo vai conseguir perceber que as escolhas não foram as corretas? Não estou falando nem só na questão Bolsonaro, mas aqui em Mogi, porque, né, vocês estavam comentando sobre o transporte. O transporte é que o monopólio só mudou de mão. Era de uma empresa, está em outra. Mogi é uma cidade que tem donos. É o cara da construtora, é o fulano. Então, assim, será que 2020 pode ser um ano desse rompimento? Com vocês, de repente, lá dentro da Câmara 2021 e outros colegas que possam entrar, e também um novo prefeito que possa entrar. Como é que vocês veem essa posição dos mogianos em relação à política da cidade? Bom,
Posso falar? Vai lá, Edinho, vai lá. Vamos lá. Bom, eu vejo que após o impeachment da Dilma, o brasileiro começou a se interessar mais por política. Eles estão debatendo mais. Antigamente as pessoas debatiam política, principalmente na periferia, né, o lugar onde eu vivo, eles debatiam política dentro do bar. Inclusive eu vi um escritor, né, o nome dele é Ferrez, ele escreveu um livro, ele é periférico, né, falou, como que eu vou vender meus livros? Aí lembrou, né, que as pessoas debatiam política nos bares, então ele começou a frequentar os bares. Então, mas onde você conversa com uma criança de 10, 12 anos, ela está mais interligada, as pessoas estão mais interligadas. Com o acesso da internet também, as pessoas estão mais interligadas. E referência à mudança na Câmara Municipal, principalmente na Câmara Municipal, eu acho que vai ter uma renovação aí de, no mínimo 50%, né? Parece de praxe, ano eleitoral, parece um teatro. Agora, a periferia, estou falando no meu caso, né? Eu estou sempre constantemente na periferia, fazendo os trabalhos com a criançada, com os idosos, né? Aquele trabalho social, e eles não aparecem. Agora, parece um teatro. Agora você vai na periferia, os caras estão lá abraçando, tomando café com a senhorinha, beijando na testa, aquela velha política, mas eu acho que vão cair do cavalo, viu, meu irmão? Porque o povo está acordando dia após dia, então acho que vai ter uma grande mudança assim na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, pelo menos aí de uns 50% aí. Assim esperamos. Né, Inês? Então, a questão de renovação assim, é interessante isso, porque quando a primeira vez que eu me elegi vereadora, que foi nas eleições de 2000, também tinha esse clima que queria renovar. E é verdade, entrou bastante gente nova, isso é verdade. Mas eram pessoas que faziam a mesma política de outrora, né, de antigamente. Não mudaram, como a gente fala, trocou 6 por meia dúzia. Tá? Então, a maioria que renovou fizeram a mesma panelinha, tudo, não fiscalizava o poder executivo, então as mudanças mesmo foram de poucas pessoas, né, que entraram para valer. Esse ano, a eleição está assim, muito diferente, porque realmente, como a gente está com recolhimento social, não está podendo fazer ainda a campanha do corpo a corpo, e nós partidos, né, de esquerda, então o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, a gente aquelas pessoas que gostam de fazer o corpo a corpo, de disputar o voto, de conversar. Então, a gente está fazendo pelas redes sociais, a única alternativa, uma única ferramenta. Então, nós estamos apostando, nós estamos construindo aí uma frente, né, para o Poder Executivo, nós estamos fazendo uma frente de partidos democráticos, progressistas, que o pessoal está apoiando para majoritário, né, o pré-candidato do Rodrigo Valverde, e nós estamos com uma chapa, construído uma chapa, porque o pessoal é um partido novo ainda, né, que a sua formação participou da primeira eleição em 2006, entendeu? Então, ele é um partido novo. Nós estamos, assim, com bastante garra e percebendo aí essa mudança de qualidade na política. E o pessoal, como ele tem poucos deputados, mas deputados bastante atuantes, que agora, na eleição passada, nós tínhamos 6, mas parecia que a gente tinha uns 100, porque em todas as pautas a gente estava, a gente não mede, né? Então, a gente não é uma pessoa, a gente tem uma dedicação em cima no caso, educação, mas quando a gente foi eleita, a gente trabalha em todas as pautas, né? Então, o pessoal tem uma pauta bastante definida, tipo, não é só na época das eleições,
né? O Partido Social da Liberdade, ele tem assim, uma ideologia bastante clara, então ele está estruturado, organizado no de baixo, como a gente fala, né? No jovem, dos negros, nas negras, na comunidade LGBT, nas mulheres, né? Então, a gente tem aí, e a gente, em todas as pautas, a gente intervém, tem proposta. Então, a gente está, assim, com bastante esperança que essa Câmara vai ter uma renovação, mas uma renovação de pessoas que realmente estão comprometidas com a luta do povo, né? Então, a gente está com essa esperança. Agora, é uma eleição totalmente diferente, porque a gente só, por enquanto, estamos fazendo, né, as campanhas pelas redes sociais. E não sei se a gente vai ter oportunidade de ter né, o corpo a corpo, a visita às pessoas, a disputa do voto, né? E as eleições terem modificado para o dia 15 de novembro nos dá um pouco mais de tempo até para ver se a pandemia, a gente consegue fazer um trabalho mais, né, tete a tete, porque nós que gostamos de conversar com o eleitor, olhar. Eu espero que esse avanço aconteça, né? A gente viu nas eleições passadas, para deputado federal, a gente teve aí um conjunto de 7 mil pessoas que votaram, né, em algum candidato do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade. Então, nós estamos em busca desses eleitores, queremos ampliar, porque nós queremos aí conquistar aí, no mínimo aí, 2 cadeiras do PSOL, juntamente com os partidos que estão coligados com o Valverde, né, pré-candidato a prefeito. Então, e atualmente, você veja, né, há uma mulher na Câmara de Vereadores, então, a mulher é a maioria da população, ela que gera outra maioria da população, e nós temos uma Câmara aqui em Mogi muito machista, fechada, né, de homens. Então, hoje a gente tem uma mulher, então nós precisamos dar maior espaço para a mulher, e eu estou assim, batalhando para que o Partido Socialismo e Liberdade esteja dentro dessa Câmara ano que vem. Nós temos certeza que a gente vai fazer uma campanha para que a maioria da população esteja representada, e nós estamos credenciados para a gente conquistar aí a cadeira lá na Câmara Municipal. É isso aí, Inês. E lembrando, né, Inês? Lembrando que na última eleição, em Mogi das Cruzes, acho que 35 mil pessoas não foram às urnas, não foram votar. Então, é muito importante você fazer um trabalho, buscar essas pessoas, para elas, chamar elas, pessoal, o voto é importante, você tem que votar, você tem que ter representatividade. Então, a gente tem que buscar essas pessoas que não foram às urnas e trazer para nós. Então, acho que 35 mil pessoas dá o quê? 3 cadeiras, Inês? 4? Quantos? 35 mil votos. 35 mil pessoas. 35 mil votos. Então, porque a gente só tem a certeza do quociente eleitoral quando apurarem as eleições. Mas nós estamos fazendo uma avaliação que o quociente eleitoral vai chegar por volta aí de uns 10 mil votos, entendeu? Então, 35 daria 3 cadeiras. Né? Agora é majoritária, né? Esse ano vai ser majoritária. Esse ano vai ser uma majoritária, né? Não, vai ter as eleições majoritárias para prefeito e tem eleições para vereador, entendeu? Os votos do majoritário não contam para vereador, são 2 eleições separadas. Exato. Então, a chapa de vereador tem que ter, no mínimo, 10 mil votos para ter direito a uma vaga na Câmara. Então, 35 mil votos dariam aí quase 4 cadeiras na Câmara. Mas eu acho que no final de tudo, eu acho que a cada 7.500, 8.000 faz um, no final de tudo. Pelas contas, né? Se tiver um quociente baixo, pode ser, mas aí é aquela coisa, se também tiver poucas pessoas votando, a gente sabe que a oportunidade de ter mais gente é bastante gente votando, né? Para a gente ter a oportunidade de ter aí uma boa renovação, né? Na última eleição saíram 405 candidatos, né? Esse ano já mudou aumentou, né? Para 625.
Né? Não sei se É porque agora não pode coligar, então cada partido pode sair com 35 candidatos, entendeu? Porque antes, quando na coligação, você juntava 2, 3 partidos, esses 2, 3 partidos era só 35. Agora não pode coligar, cada partido está saindo com seus 35. Então dá muito mais. A eleição de vereador é a eleição mais. De mulher, né? E a porcentagem de mulher. E a porcentagem de mulher. Né? Tem que ter cada partido tem que ter porcentagem de mulher. Inês, Edinho, né? Aproveitando Isso. Vocês falando aí sobre partidos, né? Eu queria questionar o Edinho. Opa! O Edinho, né? Eu sou leve. Chegou a hora. É que você estava num partido, né? Sim. No PCdoB. Você saiu nas últimas 2 eleições por ele, correto? Até para candidato a deputado estadual, você saiu pelo PCdoB, não é isso? Saí pelo PCdoB em 2016 a vereador, obtivemos aí 861 votos, e em 2018 saímos para deputado estadual, obtivemos aí 2.500 votos na soma total. E qual é o motivo que você agora saiu pelo PMDB? Qual que te motivou você mudar de partido assim, de um lado, não vou falar uma esquerda, né? Mas de um partido considerado, né? Minha esquerda para um partido do PSDB. Qual que foi essa mudança que você teve? MDB. Deixa eu só fazer um adendo aí, Gerson, aproveitar o seu gancho aí, porque assim, né? O Edinho, vamos supor que o Edinho é eleito em 2021. E aí, assim. Vamos lá. Edinho Inês, lá na Câmara ano que vem. Exato. Porque eu penso assim, você foi para o MDB, que é um partido que está em Mogi, Taubaté, Mauro Araújo, Taubaté, creio que não deve mais tentar, pelo que eu ouvi dizer, mas a gente nunca sabe, né? O Diegão também é pelo MDB. Além de você, a Fernanda Moreno se filiou ao MDB, a gente fala PMDB, é costumeiro, né? Eu fico pensando o seguinte, não tem o risco, de repente, de você ser o que o Boy fez com o Tiririca, puxar voto, de repente eu quero entrar, então vou puxar um cara forte, que é o Edinho, para puxar voto. E outra coisa, você lá dentro, você vai ter liberdade de votar a favor do povo, não ser a bancada que vota sempre com as condições que o prefeito exige. Vamos supor que continue, tomara que não, vamos lutar para que não continue, que está aí. Como é que vai ser isso, cara? Você é o cara da quebrada da periferia que tem que lutar pro povo, de repente tem uns caras lá que votam a favor do prefeito, votam a favor desses patrões da cidade que a gente comentou agora há pouco aqui. Como é que você está trabalhando em relação a isso? Como é que isso não pode te queimar, né? Porque isso, de repente, você deve ter pensado muito, pô, mano, eu tô colocando meu nome aqui, eu tenho um trabalho forte, eu tenho um projeto já. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para a galera que curte você, que de repente pensa em votar em você. É importante saberem como é que você lidou com isso aí, né? Muito show de bola isso daí, muito show de bola. Eu fui convidado pelo PCdoB, né, em 2016, para sair a vereador. Quero agradecer a todos lá, fiz muitos amigos, aprendi muito, foi muito bacana estar com eles naquele momento. Tanto é que eu tive uma grande, uma votação expressiva, com o mínimo, né? Mínimo de estrutura, e depois veio a calhar de ganhar uma legenda para sair para deputado estadual, foi muito bacana também. Agradeço muito o pessoal do PCdoB, que abriu essas portas para mim, porque antes o Edinho do Salão não era conhecido antes do PCdoB, então quero sempre deixar bem claro aqui que não tem mágoas, não tem nada. Mas eu preferi pegar ângulos maiores, né? Porque eu penso em coisas grandes. E todos os partidos da cidade me procuraram na ocasião, né? Todos. E uma conversa franca, bem aberta com o Mauro Araújo, que ele é o presidente regional do MDB. Ele me chamou para conversar, e fomos conversamos durante uns 8 meses, viu? Não foi assim não, que foi de uma hora para outra. E ele falou assim, não, aqui você vai ter a liberdade de trabalhar do seu jeito, você, faça o que você quiser, aqui você tem carta branca, porque o MDB, os partidos vai ter que tomar esse lado. É tipo, é engraçado dizer isso daí. Se você for ver, a Igreja Católica perdeu muito a Igreja Evangélica, né, dos anos 80 até os anos 2000. Então, hoje você pega, assim, a linhagem da Igreja Católica nova hoje,
eles estão cadenciando em cima da igreja evangélica, no modo de trabalho. E os partidos políticos, eu acho que estão tomando essa frente. Eu acho que tanto a direita, né, ou até a extrema-direita, assim, que eu não conheço muito bem, mas eles estão agora... Quando eu cheguei lá no MDB, eu falei assim, ó, a gente precisa trabalhar dessa forma, da forma para o povo. O que precisa aqui? A gente precisa ter uma frente popular, fazer coisas para o povo, que eu não vejo. Em Mogi das Cruzes, você não vê os partidos que estão de direita, que estão lá, a maioria estão na Câmara, é só o partido e a sigla. Eles não têm nada, não tem tipo, vamos lá, MDB, eu estou no MDB. Hoje não tinha um MDB mulher, não tinha um MDB afro, não tinha essas coisas. Então, hoje eles estão trabalhando e traçando essa trajetória. E quero agradecer ao Mauro Araújo, que é um puta de um irmão, amigão, me recebeu muito bem, vem acatando todos os pedidos que eu faço para ele, está me ajudando demais, estou aprendendo muito com ele também, não só com ele, mas com toda a família MDB. Estou muito feliz de estar lá. Ok, Edinho, eu queria também agora passar para o Diogo. Diogo? Oi, Inês. Ô, Diogo. Minha internet está oscilando aqui. Minha internet está oscilando, peço desculpa para vocês aí. Mas, assim, pergunta rápida, tá? Quais são as principais dificuldades? Pensando... Diogo, tá falhando o seu Não microfone. ouvi a pergunta? não. Vou tentar dificuldade de alguma coisa. Alguma dificuldade que você está tendo aí. Vou tentar de novo aqui. Oi, Inês. Vai. Quais são as principais dificuldades da esquerda com esse avanço conservador que a gente está presenciando? Quais são as principais dificuldades da esquerda aí? Então, Diogo... Para entender, Inês? Oi? Deu para entender. Deu para entender, Inês? Deu para entender. É o seguinte, né? Acho que nós precisamos, trabalhadoras, como de nós, do povo, nós precisamos escolher os partidos que, de fato, estão do lado do trabalhador no seu dia a dia, que nem o companheiro Edinho, né? Colocando aí que ele agora está no MDB. Gente, o MDB, né, ele patrocinou o golpe de um governo que foi eleito, né? Ele estava lá defendendo a retirada de uma presidenta eleita, entendeu? Então, é uma contradição, né? Nós que estamos defendendo a democracia, que realmente, para você ter uma sociedade justa, igualitária, onde a maioria da população tenha vez, tenha voz, não dá para a gente compactuar com partidos e segmentos da sociedade que atacam a democracia. Então, a nossa democracia ainda ela é frágil, mas nós precisamos batalhar em cima disso para que ela permaneça. Então, é lógico que nós estamos vivenciando aí uma onda conservadora, né? E aí agora a gente tem aí um presidente genocida, fascista, mas que a gente sabe que claro que tem os erros da esquerda, de estar muito fragmentada, né, que a gente precisaria realmente estar construindo juntos aí um programa e aí deixar aí as vaidades de lado e a gente construir junto para a gente ter uma alternativa para a população. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, a gente sabe que a esquerda, aí no caso, o Partido dos Trabalhadores, que ficou no poder, que podia fazer muito mais, que nem a gente estava discutindo no Fundeb, né, na questão do Fundo Nacional de Investimento para a Educação, que ele podia ter investido muito mais na educação, poderia ter colocado em prática a questão de um governo democrático e popular, é verdade, poderia fazer muitas questões, mas a gente não pode também deixar de ver que é um partido que está enraizado, que fez muita coisa aí
para a população, podia fazer mais, mas fez, né, os programas sociais. Então, a gente precisa estar unificado para a gente construir esse projeto, para a gente dar um passo maior. Agora, o que essa onda que veio, a gente sabe que ela ganhou força, né, e banalizou tudo na base do gabinete do ódio, né, do ódio, então, do ódio ao Partido dos Trabalhadores, no sentido de não prevalecer as coisas certas. O que está errado tem que cortar na carne, tem que ter as suas punições, mas como um todo, dizer, o que fez de bom, então tem que valorizar o que fez de bom, com mentiras, né, com propostas que não eram defendidas, né, que a gente viu a questão, né, do kit gay, a mamadeira de piroca nas eleições de 2018. Então, esse gabinete do ódio que movimenta, né, esse governo do presidente da República, então a gente precisa trabalhar muito mais para que, de fato, a gente leve a verdade, para as pessoas refletirem. Então, acho que a esquerda acho que ela está aprendendo, acho que ela tem as falhas dela, está aprendendo. Então, aqui em Mogi, nós estamos dando um salto de qualidade nesse sentido, que nós estamos dando um salto de qualidade, porque a gente tem as nossas divergências programáticas do Partido dos Trabalhadores, se nós não tivéssemos, nós estaríamos lá, mas nós temos a nossa divergência, mas nós estamos construindo uma alternativa para Mogi das Cruzes. Então, Mogi das Cruzes ele precisa ter um foco na questão aí da periferia. O mote da gente tem que ser: o centro é a periferia, para levar os equipamentos públicos para lá fazer atividade de lazer, que nem a gente estava conversando na live que foi feita, acho que sábado passado, na questão das atividades culturais, né, que tudo é feito no centro, tudo é feito no centro. Então, essa descentralização do investimento, ela tem que atender os bairros que são mais populosos, onde tem uma população mais carente, abandonada. Então, nesse aspecto, a esquerda está rompendo com isso, ela está criando essa frente para realmente a gente construir um programa onde valorize a maioria da população. Por quê? A gente sabe que as desigualdades existem e a gente sabe que que nem agora essa questão, né, da pandemia, o que os empresários estão percebendo? Que quem faz a roda girar, quem faz a economia girar, são os trabalhadores. Então, nós precisamos dar força, dar vez, dar uma política pública, da organização, para que realmente os trabalhadores ocupem os seus espaços, as negras, os negros, as comunidades LGBT, a juventude. Então, nesse aspecto, o pessoal vem contribuir com essa plataforma, e a gente está aí discutindo em outras regiões a construção de candidaturas coletivas, no sentido de fazer essa frente, né, para a gente romper esse muro da desigualdade. Né, porque se continuar nessa batida desses partidos fisiológicos que não estão preocupados com a maioria da sociedade, a gente nunca vai dar esse rompimento. Então, nessas eleições, com a pandemia deixando essa visibilidade da desigualdade, acredito que a população vai fazer um enfrentamento para que, de fato, vote nas pessoas, vote no programa de ação. Né? Porque nós somos contrários, a gente fortalece muito o partido, entendeu? Vou votar a pessoa, ela é boa, a pessoa é legal, mas ela está dentro de um partido que vai fazer coro, né? Que nem a votação do IPTU, pegar a votação do IPTU. O MDB votou a favor do aumento do IPTU, pegar aí a isenção do transporte coletivo, a isenção do MDB. Oi? O MDB votou a favor da isenção dos impostos. O PCdoB também votou. O PCdoB aqui em Mogi é linha auxiliar da política da cidade. Então, então, não adianta colocar a pessoa se depois ela vai votar de acordo com os interesses das elites, dos donos da cidade. Né? Então, por isso que a gente acha importante fortalecer partidos democráticos que estão realmente, de fato, do povo, no seu dia a dia, dentro da Câmara, dentro do Parlamento,
para fazer com que essa sociedade ela seja uma sociedade justa, igualitária e rompa com o muro da desigualdade. E catando o gancho aí, Inês, o Brasil precisa investir urgentemente na educação e na tecnologia. Não é isso? Falando em educação, Edinho, né, Inês? Falando em educação, hoje teve a votação do Fundeb, né? Isso. E o que o seu partido pensa, Inês, sobre o Fundeb? Então, eu até nessa... Porque, por exemplo, em 1996 foi criado o Fundef, né? Nós estávamos num Congresso Nacional dos Trabalhadores da Educação discutindo esse Fundef. E nós não fomos contra o Fundef, mas como ele foi construído, nós fomos contra, sim, porque a gente falava assim, era a socialização da miséria. Precisava ter o fundo, sim, para investimento na educação, precisa, mas o governo não ia pôr um dinheiro novo, não aumentava uma alíquota, né? Então, iria socializar a miséria com outros municípios. Mas o Fundef, ele foi importante, porque realmente, e agora, o Fundeb, que amplia, né, para a educação básica, do ensino infantil até o ensino médio, que antes era de primeira a quarta série, de primeira a oitava série, né, o Fundef. Aí a básica agora ampliou para que pega a educação infantil. Então, acho que é fundamental você ter esse fundo, porque a gente sabe que municípios do Norte e Nordeste dependem desse dinheiro para fazer o investimento na educação. Então, nós somos favoráveis. Agora, o que a votação hoje, ela, claro, não é o fundo ideal, vamos dizer assim, mas, pelo menos, eles foram firmes, né? A Câmara Federal foi firme em manter a questão do relatório da deputada professora Dorinha, né? Que colocou a questão aí fundamental que o presidente, o presidente o presidente Bolsonaro, na hora H, mandou um outro projeto, que esse projeto estava sendo construído desde 2015, com muitas audiências públicas. Então, é fundamental, porque se realmente não tiver esse fundo, em vários municípios, né, a gente vamos ir muito longe, município de Salesópolis, Biritiba-Mirim, eles dependem desse número para atender as suas crianças, diferente de Mogi das Cruzes, que ainda é um município rico, que tem bastante imposto, mas Salesópolis e Biritiba-Mirim, eles, se não tiverem esse fundo, o próprio município não tem condições de atender a criançada, né? Então, acho que hoje é um dia histórico, né, no sentido de que a Câmara Federal manteve o relatório da deputada, não sei como é que vai ser no Senado, como é que vai ter a segunda votação, o governo quis negociar com o Centrão, né, com o partido, com o relatório, para retirar, ele não queria manter o CAC, que é o custo aluno-qualidade, ele não queria que esse custo aluno-qualidade tivesse dentro do fundo, ele queria, e a deputada relatora foi firme, manteve, e o Fundeb vai votar com essa questão, mantendo aí a questão do CAC, né, que é o custo aluno e qualidade, que isso é importante, isso é fundamental. E a questão de que o governo, que talvez isso aí seja uma negociação feita aí para ser aprovado, que era que o governo fez uma proposta, né, de ampliar o patamar aí de chegar até 23% aí ao longo dos anos, mas ele quer que 5% seja destinado para as creches, né, mas não através do Vale Creche. Então, eu acho que é um recuo importante, porque nós somos contrários a esse Vale Creche, porque é só incentivar a iniciativa privada, né, você dá um dinheiro para a pessoa colocar num depósito de criança, né, porque nós entendemos que as creches, ela faz parte da educação, não é depósito de criança, ela é a educação, faz parte do processo. Então, eu acho que é histórico, porque... E outra coisa que o governo também queria a todo custo era limitar, né, que apenas 60% fosse
aplicado, né, na questão de salário de professor, sabendo que hoje já gasta mais de 60. Né? Ele queria que isso fosse o teto. Então, aumentou, foi colocado aí 85%, que pode ser aprovado, pode ser investido aí no pessoal. Então, eu acho que é um momento histórico. Então, acho que a educação, por mais que ela esteja sucateada, ainda a sociedade se mobiliza, se organiza, os educadores conscientes vão para a luta para que defender que tem que ter investimento na educação, como agora a pandemia veio demonstrar que tem que ter investimento na saúde, que o SUS tem que ser fortalecido, porque se não fosse o Sistema Único de Saúde, como que o Brasil estaria? Então, acho que é um momento histórico e o fundo tornou-se fundo permanente. Então, isso é um dado importante, porque ele se tornando um fundo permanente, ele acaba sendo uma política de Estado, não uma política de governo, porque daí cada um que entra faz a sua maneira. Então, nós precisamos investir mais. Acho que a gente precisa conseguir, que nem o Japão, né, que investe aí do PIB na educação, dizer, hoje ele está investindo 6%, mas já chegou o momento que o Japão investiu 17%, para que realmente as pessoas tenham uma educação de qualidade. Então, a gente ainda precisa batalhar mais para que haja mais investimento na educação, porque só a educação que tira, que dá esse salto de qualidade para as pessoas romperem essa desigualdade que sempre existe aqui no Brasil. Né? Exatamente. Inês, realmente a educação está precisando, você falou bem do Fundeb aí, realmente foi uma vitória, né, no dia de hoje. Não vou falar que poderia ser bem melhor, né, mas já é uma grande vitória, né, porque pelo jeito que a educação está indo aí no Brasil, com o ministro, ficou um bom tempo sem ministro da educação, né, sai um, tira outro, sai um, entra outro, e agora esse pegou Covid aí também, né, meio suspeito também, mas não vou falar nada, né, mas... Partindo para o encerramento aí, né, porque já estamos 1h30 de live aí, né, Inês, vocês já estão cansados já também, né, precisando respirar um pouco, a Inês aí que veio de outras lives por aí, o Edinho também, né, Edinho, na correria. Então eu queria colocar as considerações finais de vocês, né, para ver se vocês têm uma consideração final de cada um, o que pretende para Mogi, quais são eu ia pôr para você já, Fabrício, os seus objetivos para Mogi, né? Quais são, como os seus pré-candidatos, né? Vocês como pré-candidatos, quais são os seus objetivos para Mogi, para a cidade, né? Primeiro eu vou ver com o Fabrício aí se ele tem alguma outra pergunta e vamos ver. O Diogo também acabou de voltar, que tinha caído. Não, na verdade melhor derrubar ele, senão a gente vai até meia-noite. Melhor... Na verdade, olha lá, derruba ele, pelo amor de Deus. Na verdade, aproveitando o ensejo do Gerson, eu queria que o Edinho pudesse falar, de repente, o que o levou, né, a pensar que, assim, ele trabalha, ele foi fortalecendo o projeto dele, né, e, assim, o que o fez pensar que ele, lá na cadeira, como vereador, vai poder conquistar muito mais, de outra maneira, né, não, de repente, levando a cesta básica, mas fazendo com que esse povo possa trabalhar, possa evoluir na sua vida profissional, enfim, e ter suas próprias conquistas, né? E já deixo para você, Inês, também logo na sequência, agradecendo também a presença de todos, de vocês, queria que se você falasse nas suas considerações finais um pouco do que o Diogo colocou na outra pergunta dele, sobre a questão da esquerda. Nós temos a tal frente ampla. Como é que você, Inês, dentro do PSOL, eu ouço várias frentes da esquerda, a gente disputa muita coisa, né? E será que para tirar o Bolsonaro, eu vejo a única solução o movimento de rua mesmo, né? Como é que você, né, essa frente ampla, qual é a sua concepção disso? Se ela tem tem um impacto mais relevante, de repente, poder ocasionar o impeachment, porque pelo jeito o Maia vai deixar quieto mesmo, né? Não estamos vendo uma movimentação ali. Então agradeço a ambos, não sei se o Diogo vai querer falar alguma coisa, né, se eu já posso partir para as considerações finais. Edinho, então eu queria passar para ti, cara, para você falar um pouco aí do seu trampo também, de repente a galera que quer conhecer, quiser somar, né,
E falando o que fez o Edinho, o cara que todo mundo conhece aí, partir para o lado da política. Opa, show de bola. Vamos lá. O que acontece? Eu vim num projeto social também. Eu vim num projeto social chamado Ana de Moura, que é localizado ali no Jardim Santa Teresa. Até um abraço para toda a comunidade de Santa Teresa. A irmã Edilene, minha grande amiga lá. Eu vim no projeto social. E cada um tem sua linha, né? Quando você está na política, né? Cada um tem sua linha. Que nem a Inês, a educação, fulano é cultura, outro mesmo atletismo, enfim. O meu lado vai ser o projeto social. Eu quero trabalhar cada dia mais pelos projetos sociais, porque os países de primeiro mundo só é primeiro mundo por nossos projetos sociais. O projeto social sendo inserido na periferia, você vê que as crianças evoluem muito. E o projeto social é a minha base. Eu quero trabalhar muito em cima de projeto social. Que eu vejo que eu consigo, pelo menos, contribuir aí com, sei lá, uns 5, 10% da Constituição. Consigo inserir. Quando a gente vai nas escolas, levar informação que a indução das drogas vai te levar para o buraco, vai te levar para masmorras das penitenciárias, é importante. Já estou cumprindo um pouco da Constituição Federal. A gente vai nas ruas levar um alimento, levar oração e, consequentemente, a gente já conseguiu resgatar várias vidas, né, que estão nas ruas, e são pessoas que são pais de famílias, empresários. Eu já estou vendo que eu estou conseguindo contribuir um pouco com a Constituição. Quando a gente insere a criança no esporte, dentro da periferia, você já está cumprindo ali um pouco a Constituição também. Então, esse é o meu trabalho. Eu quero agradecer ao professor Diogo, que está sempre aí com a gente, todos os patrocinadores, os meus amigos que contribuem com o nosso projeto social, o projeto Mogi para a Vida, o Abraça-me, e a gente vai, essa é a nossa ideia, trabalhar sempre para o projeto social. Inês, por favor. Esqueci que você falou do... qual foi o caminho para mim para a política, não é isso? É o porquê que te levou, de repente. Sim. Foi uma coisa muito até engraçada, porque quando eu era pequeno, eu fui tomar café na casa de uma amiga da minha mãe me levou, e quando eu cheguei lá, não sei se vocês lembram, nos anos 80, assim, mais ou menos, você chegar na casa da pessoa, quando você chegava lá, quando você viu um artista na sala, você fala, esse cara aqui gosta do Raul Seixas. Esse cara aqui gosta do Roberto Carlos. Sempre tinha um retrato de um artista, né? Que a música sempre acompanhou o brasileiro. E eu fui numa casa, tinha um pôster do Michael Jackson, sabe? Ele assim, negrão, tal. Eu olhei aquilo lá, era pequeno. Eu falei, acho que eu gostei desse cara aí também. Beleza, o tempo foi passando, eu gostei mesmo. Aí, a minha tia, ela era vendedora de verdura, né? No nosso bairro. E eu queria saber, Michael Jackson, aquela coisa toda, não tinha informação igual a internet hoje em dia. Queria saber. Aí, como ela vendia verdura, então ela embalava todas as coisas, as verduras ali no jornal. Eu ficava lá procurando. E tinha um monte de revista na casa dela procurando. Um belo dia achei uma revista com o Michael Jackson. Eu achei o negócio. Aí comecei a ler, né? Comecei a ler ali, eu tinha uns 10 anos. Aí fui procurando informação. Aí veio a era da música eletrônica no Brasil, né? Que foi mudando, né? A música eletrônica foi chegando no Brasil e, consequentemente, chegou o hip hop. Foi uma cultura que eu abracei e gostei, e gosto até hoje. Quando eu comecei a ler sobre o Michael Jackson, ele falava de Martin Luther King, falou de Malcolm X e tal, aquelas coisas, né? E eu só vi aquilo lá no passado. Quando o hip hop chegou no Brasil, eu fui conhecendo as bandas, Racionais MCs, inclusive eles são meus amigos hoje. Mandar um abraço para a família Racionais,
Taíde, né? Aquele pessoal da cultura hip hop. E na cultura hip hop, como o hip hop ele é mensagem, né? Mensagem, eles sempre começaram a falar de Martin Luther King também, de Malcolm X, aí eu falei, Zumbi dos Palmares, eu falei, opa, tá começando, aí começou a abrir a mente. Quando eu tinha uns 15 anos, eu fui na casa, aquela coisa da internet de novo, né? A coisa era muito fechada, fui na casa de um amigo que sempre estava lendo, eu falei, eu me interesso por livros também, essas coisas e tal, literatura e tal, nem chamava de literatura, eu quero ler. Aí ele falou, você pode ler o quê? Eu falei, gosto de ler sobre negros, essas coisas assim, né, racismo e tal. Aí ele falou, tá um livro aqui, me deu logo a biografia do Martin Luther King. Aí abriu. Aí abriu tudo. Quando eu li aquilo lá, depois já impressou o Malcolm X, aí dali com 12, 13, 14 anos, que eu já entendi que eu estava entrando na política, eu tinha que entrar nas lutas, né? Porque o Martin Luther King e Malcolm X são os grandes guerrilheiros aí da história mundial da causa negra, né? E aquilo foi abrindo, fui ficando jovem, fui interagindo, aí comecei a ver sobre política também, entender, né? Aí veio o convite, fui me preparando. Na verdade, veio o convite em 2004 para mim sair para vereador. 2004, 2002 presidente, 2004 veio o convite. E eu falei, não, eu tinha 24 anos, eu falei, não estou preparado ainda não. Aí fui me preparando, até que em 2016 eu falei, acho que agora chegou a hora. Aí foi esse caminho, essa trajetória, através da literatura que eu entrei na política. Legal. Show de bola a história, né? Aliás, o Douglas falou muito da relação de vocês em relação a curtir um rap e tal, o Douglas aí, camarada nosso. Então, eu sou, na verdade, eu sou um cara da música, né? Eu vim da música. Eu vim dos baile black. Dos baile black ali eu tenho 40 anos, então comecei ali com 14, 15 anos nos baile black. Aí eu ia muito no Clube da Cidade, Projeto Radial, então era a massa black, aquela coisa toda. E com isso, eu ia na 24 de maio, que é o encontro dos black e tal, Galeria do Rock. Então fui aprendendo a cultura e comecei a trazer de lá para cá, para Mogi. E nisso nós trazia vários vinis, começamos a fazer festa. Então eu sou conhecido através que eu era DJ no começo. Tinha a banda, aquela coisa, nós era DJ, aí que foi o engajamento. Muito legal essa história aí. Bacana. Inês, muito obrigado aí pela participação. Passa a bola para você. Então, a respeito acho que é importante a gente construir essa frente. É claro, não é uma frente de ação, de estar coligado politicamente, mas numa ação pontual é importante, fundamental, você ter todos os segmentos envolvidos para você combater aquela ideia. Então, na medida que a democracia está sendo ameaçada, ou ela tem ações que põem contra a democracia, a gente precisa realmente estar se unificando com todos os segmentos democráticos para fazer esse combate. Com relação à questão do presidente Bolsonaro, quer dizer, ele é um presidente genocida, que leva aí as medidas que ele toma, quer dizer, veja seus secretários, né, tanto do meio ambiente, tanto da Secretaria da Educação, o Ministério da Educação, né, os seus ministros, não secretários, seus ministros, têm atuações de devastar o Brasil, né, acabar, não é Então, nesse aspecto, acho que as movimentações, elas são feitas até para as pessoas tomarem consciência de garantir, né, o seu país nas mãos de quem realmente quer fazer o país desenvolver. Então, a proposta de impeachment, a gente sabe que o Centrão não vai colocar isso, né? O Judiciário também não. Então, a questão é a população nas ruas defendendo aí o fora Bolsonaro. Como nós estamos na pandemia, a gente não vai ter essa movimentação, mas nós acreditamos que
que a população cada vez mais está tomando conhecimento, mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro, está tomando conhecimento que ele não veio realmente para combater tudo aquilo que ele disse que ia combater, né? Então, está demonstrando no seu governo que tem corrupção, né, que faz o toma lá da cá, que diz que não ia fazer essa política, mas faz o toma lá da cá, que a gente viu, né, nas ações aí, em algumas votações lá, comprando o Centrão para vir para o seu lado. Então, as pessoas estão tomando essa consciência que realmente ele não tem nada de novo a não ser proteger a sua família, proteger os seus interesses e continuar aí tudo a mesma coisa, quer dizer, reinando quem tem direito de reinar, que sempre são os ricos, os empresários, os banqueiros, e a mesma corja de sempre, né? Então, nesse aspecto, a população acho que está tomando conhecimento. Então, era importante essa frente para demonstrar que tem um setor que está organizado, pensando numa outra forma de organização da sociedade. Então, é isso que eu me coloco dentro de um partido, né, que é o Partido Socialismo e Liberdade, que constrói no seu programa, na sua ação, uma sociedade justa, igualitária, onde não haja desigualdade, onde, de fato, a maioria tem a vez, tem a voz. Agora, a gente sabe que isso não acontece da noite para o dia, é um processo de construção, e para isso é importante você ter legisladores, representantes na Câmara, poder executivo, que tracem a cidade para uma cidade igual e humana. Então, nesse aspecto, por isso que eu sou pré-candidata a vereadora, porque eu quero fazer, como eu fiz nos meus 2 mandatos, um mandato voltado para a população, para a organização dela, para fiscalizar o poder executivo, porque na cidade de Mogi das Cruzes, ela tem dono, né, os empresários, que são donos aí da cidade. E alguns partidos que não são partidos, os partidos, eles atendem aos interesses desses grandes empresários daqui da cidade de Mogi das Cruzes, que é Boris Stein, que é Júlio Simões, que é Rori. Então, são aí os grandes empresários, né, que deitam e rolam na administração dessa cidade. E os prefeitos e os partidos que sustentam alguns vereadores, né, eles estão aí para garantir os interesses da cidade. Então, eu sou pré-candidata a vereadora para estar do lado da população. Eu sei que não é fácil uma vereadora de oposição, né, de democrática, ter aí projetos aprovados, mas a organização da população, o nosso mandato vai estar à disposição. Então, por isso, vocês que estão assistindo, se é para votar para a renovação, é votar em candidatos, pré-candidatos e candidatos a vereadores e a vereadora, que tenham uma luta, que tenham um partido, que realmente não vá se vender na hora das votações e votar de acordo com os interesses dos donos da cidade, mas votar com os interesses da população que está sofrida há muito tempo aqui na cidade de Mogi das Cruzes. E vote em mulher, porque realmente as mulheres são a maioria e nós precisamos ocupar aquele espaço da Câmara Municipal, que é um espaço muito machista, homofóbico, que realmente não protagoniza e não valoriza a maioria da população. Quero agradecer aí a participação, né, os professores, educadores, porque a base de tudo é a educação. Obrigada pela participação de hoje. Nós que agradecemos, Inês, pela participação, pelo seu convite, né? Quero agradecer muito o Edinho também aí pela presença, né? O Douglas, que era o nosso representante aqui também, né? Que convidou você, né, Edinho, para colocar isso. A Inês eu chamei, eu quero agradecer também muito, porque ela se propôs, já na hora que eu falei com ela, ela se propôs. Muito obrigado pelo seu tempo dedicado aqui conosco, né? E pelos os ouvintes também, né, que estavam aqui ouvindo, cada um de nós, vendo, né, na página do Facebook aí. E logo nós vamos pôr esse vídeo também no YouTube, tá, Inês, tá, Edinho? Tudo bem? Vamos pôr na nossa página lá no YouTube esse vídeo, né, para ficar gravado, né, para a gente
dá uma olhada sempre. Eu quero agradecer a presença de todos, né? A presença da dona Geralda, né? Que está sempre, né, curtindo a gente. Tem bastante Jorge Paz, né? Fabrício? A dona Geralda, a mãe do Diogo, que é a nossa fã, né, meu? Ela é a nossa parceira aí. E só lembrar, Gerson, aproveitando aí para a gente encerrar, já estamos adiantado das horas. Edinho, prazer te conhecer, cara. O Diogo fala muito bem de você, vou curtir. Você é um cara muito assim, que eu senti que você é um cara do povo mesmo. Tipo assim, eu olho para a periferia, eu sou um cara de Brás Cubas aqui também Tô lá no Parque Olímpico de vez em quando do Toninho, ela também tomando uma, quando a gente chega junto lá. E assim, eu vejo que você é um cara realmente que representa essa galera que precisa muito dessa ajuda. E a Inês, que é uma lutadora também. Aliás, acabei de ver aqui, gente, se vocês viram que os deputados que votaram contra o FUDEB são todos do PSL, né? Olha só, os que votaram contra, todos do PSL. Acabei de ver na página do Freixo aqui. E lembrando a galera que a gente tem sempre algumas lives aí agendadas, né? Temos sabadão o Thiago Batalha. Né? Na frente LGBT ali, é um cara que também vem fazendo um trabalho. E a Cíntia Secário, que a Inês deve conhecer, também vem na mesma coligação ali do PT, uma professora também, trabalha muito pela moradia, nas periferias. Então, Inês, a gente abre espaço para a galera assim, que tem representatividade. A gente quer uma galera que ocupe lá, seja vocês, sejam os outros que estão aqui, a gente abre espaço para isso, para uma galera que representa, que vai lutar pelos verdadeiros interesses do povo de Mogi das Cruzes aí. Tá, então agradecendo mais uma vez a participação. O Diogão quer dar um alô, irmão? Conseguiu voltar aí? Então, hoje a internet está pior do que no normal. Peço desculpa aos dois convidados ali, dois queridos, tá? Guerreiros de luta, cada um a seu modo ali, cada um na sua batalha, mas são valorosos, né? Estamos torcendo aqui por vocês, né? Como por todos os nossos convidados que têm vindo aqui na página Giz e Luta. Como o Fabrício falou, nós estamos abrindo esse espaço exatamente para as pessoas que a gente tem uma consciência de que são pessoas do campo progressistas, que são pessoas que são da comunidade, que estão lutando em prol do povo. E eu concordo com o que a Inês colocou ali, né? Nós precisamos mudar essa Câmara dos Vereadores. Nós precisamos de gente preta lá, nós precisamos de mulher lá, precisamos do pessoal LGBTQIA+, lá, precisamos de pobre, de trabalhador. Então, mogiano, nos acompanhe, assistam as lives. Minha internet no próximo dia vai estar melhor. Vou poder falar mais do que, como sempre falo, para raiva do Fabrício, tá? E é isso. Um abraço a todos aí. Muito obrigado pela presença. Mãe, beijo. Tamo junto. Ele tá pensando que é o programa da Xuxa aqui. Mandando um beijinho pra mãe. Beleza, gente. Valeu. Mais uma vez, valeu, obrigado. Gente. Valeu. Força lá na luta lá. Continua assim. Inês também, nós tivemos bastante na PUESP. Força, eu acredito muito em você lá na PUESP e aqui também como vereadores, futura vereadora, né? Vamos pôr assim, o Edinho também. Espero que cheguem lá. E um abraço para vocês dois e até mais. E para todos da página que estão curtindo, um grande abraço, uma boa noite e até a próxima live com o Thiago Batalha, exatamente no sábado, né? Sabadão. Sabadão, é o Thiago Batalha e a Cíntia para trocar uma ideia aqui. Isso aí, então. Vamos estar aqui. Então, até sábado, gente. Um grande abraço. E vem aí o Valverde também no outro fim de semana. Valeu. Isso, o Valverde, dia 1º vai estar aqui com a gente também. Né? Valverde, dia 1º. Abraço. Tchau, gente. Um abraço. Valeu, gente.